Porque, gente, eu vejo erros bizarros. E não é só erros bizarros, assim, erros diferentes, mas eu vejo erros também super comuns, que por isso que faz com que você não tenha recurso dentro do seu projeto. E o primeiro erro que eu posso dizer para você neste exato momento é uma falta de planejamento de captação. Ah, mas eu faço eventos, Débora. Gente, não faz. Fazer eventos é uma forma de você estar captando recursos para sua ONG. Mas, gente, não se vive de ações pontuais. Fazer uma rifa aqui, fazer um bazar lá, fazer um almoço, isso não vai fazer com que você tenha recurso constantemente dentro do seu projeto. Débora, como assim? Se é para fazer ações, eu faço as ações e vai acontecer, vai dar certo. Não dá. Gente, ninguém consegue, do fundo do meu coração, ninguém consegue recurso constantemente somente com ações de captação. Se você for fazer uma campanha hoje, vou dar um exemplo para você nesse exato momento. Vou fazer uma campanha de Páscoa, tá? Fazer uma campanha de Páscoa. Campanha de Páscoa, abril está acontecendo, as organizações fazem o quê? Vamos começar a campanha lá no finalzinho de março, para conseguir os recursos para o comecinho de abril, porque é a Páscoa. Então, é um mês aí, um mês e meio, tentando fazer a captação de recursos para essa campanha. Nessa campanha, você vai receber tanto produtos, que vem os ovinhos de Páscoa, que vem o chocolate, quanto o dinheiro que as pessoas vão te dar para você ir lá comprar esses ovos de Páscoa, esse chocolate para essas crianças. A gente sabe que dentro de uma organização que vive, ou melhor, sobrevive de campanhas e eventos, essas campanhas vão fazer com que você consiga captar recurso, mas muitas das pessoas vão te dar o produto e você vai fazer o quê? Você vai pegar esse dinheiro e você vai utilizar no que você mais necessita dentro do projeto, que é pagar uma conta de luz, pagar um aluguel, comprar algum material para as crianças, esse tipo de coisa, que vai fazer com que você realmente consiga resolver, ou melhor, minimizar esse problema social o qual a sua ONG foi criada. Se o meu foco é fazer com que essas crianças, através da minha atividade, elas consigam se afastar da criminalidade. Ou, por exemplo, o meu projeto aqui agora, a gente trabalha com animais, não sei o que lá, e a gente mesmo fazendo essa campanha da Páscoa, alguma coisa assim, para conseguir recursos, o meu foco é conseguir realmente o dinheiro para pagar as contas que são necessárias para cuidar dos meus animais, para fazer as atividades para as minhas crianças, e esse tipo de coisa. Então, você vai realmente fazer o quê? Você vai pensar nessas ações para aquele momento. Só que, por exemplo, como eu disse, dentro de um projeto, na nossa realidade durante o ano, a gente vai fazer o quê? Campanha da Páscoa. A próxima campanha que a gente vai pensar em fazer vai ser lá para o Dia das Mães. E esse Dia das Mães, normalmente, não é uma campanha também de arrecadação. Algumas pessoas fazem uma campanha para as mães do projeto, não uma campanha de arrecadação. Depois, se a gente trabalha com mães e crianças, esse tipo de coisa, a gente vai pensar na campanha lá para o meio do ano, que é uma campanha de quê? Do Dia das Crianças, e logo em seguida vem a campanha do Natal. Praticamente fica separado, sem campanha, sem ações dentro do projeto, o mês de abril, de junho, julho, agosto e praticamente setembro. Setembro, sim, a gente está fazendo ação para outubro. Mas olha só, 3 meses praticamente sem fazer nada dentro do projeto. Então, como que você vai dizer para mim que você consegue viver? Na verdade, você sobrevive com campanhas pontuais. Eu acredito que 99% vai tirar dinheiro do seu próprio bolso para pagar para arcar as contas do projeto. Por quê? Porque não dá, gente, para viver somente de ações pontuais. Porque algumas pessoas vão ajudar, outras pessoas não vão ajudar. Segundo ponto que eu vejo aqui nesse erro, por isso que eu falo planejamento de captação. Planejamento não envolve só ações pontuais. Então, o primeiro ponto aqui, você não tem um planejamento na captação de recursos, você não tem um plano de captação de recursos. Segundo ponto aqui é a questão de uma gestão centralizadora. O que é uma gestão centralizadora, Débora? Gente, as pessoas têm, normalmente dentro do projeto, o gestor. Geralmente, esse gestor é o fundador e o presidente da organização. E essas pessoas, não estou falando exclusivamente de você, mas o que eu vejo dentro da minha realidade hoje de projeto. Essa pessoa, ela está sozinha.
Ou tem uma outra pessoa junto dela, mas normalmente ela comanda o projeto. Ela diz o que está certo, o que está errado. Ela fala o que é bom, o que é ruim. Mas ela não entende que poderia ter algo bem mais amplo se deixasse que as pessoas falassem. E eu estou falando isso para você porque eu vivenciei isso. Eu, às vezes, vivencio isso. E eu estou dizendo por quê. Uma das minhas visitas entre projetos presenciais, eu conto sempre essa história aqui. Eu fui conhecer uma presidente que eu fui a pedido de uma amiga que é assistente social, que ela estava passando por uma dificuldade, que ela estava vendo que o negócio estava, cada dia que passava, ficando pior. E não só para a instituição, mas também para a pessoa que era a presidente, a fundadora do projeto, porque acaba sendo uma coisa muito exaustiva você ficar ali, sempre de frente, sempre pedindo, você sempre fazendo as coisas. E aí ela me chamou para conversar com a gestora, para falar com a equipe, como que a gente poderia mudar essa realidade e começar a captar de forma diferente. E eu lembro que quando eu cheguei dentro desse projeto, a presidente começou a contar as histórias de como ela captava recurso, como que era na época dela. Isso, a época dela, tipo, 5, 6 anos atrás, mas o projeto já tinha 50 anos. E assim, são 50 anos de um projeto que faz um trabalho bem legal, já estava meio capingando nos momentos aí, porque a cabeça dessa gestora ainda estava muito direcionada para o assistencialismo, então a gente tinha que mudar algumas coisas, e essa rede social, ela sempre lá batalhando para fazer a questão da assistência social e não do assistencialismo, mas a questão aqui foi que essa presidente, ela ainda estava com a cabeça de 20, 30 anos atrás, de quando ela fazia os bazares, de quando ela fazia os eventos dela, as pessoas participavam. E ela trouxe a questão de agora existem muitas ONGs. Agora tem muitas instituições maiores. Agora, então, assim, o problema não estava interno, o problema era externo que ela via. Que o problema estava por ser muitas organizações, o problema estava que existia grandes organizações, o problema estava no outro, mas não na gestão. Não dela entender que o que ela fazia 20 anos atrás não estava funcionando hoje. Ela entender de que os amigos dela estavam falecendo e os filhos dos seus amigos não queriam continuar doando para o projeto social. Entendeu a ideia? Que deveria fazer novas ações para captar, mas ela não conseguia ver isso. E isso prejudicava as ações da ONG. Por quê? Por causa dessa gestão centralizadora. O projeto é meu. E aí ela falava o tempo todo, quando eu criei o meu projeto, e eu digo para você que você não precisa tirar essa coisa de falar do meu projeto. É o seu projeto, sim. É o seu projeto, é o meu projeto, é o nosso projeto. Porque somos pessoas que estamos fazendo alguma coisa, uma mudança na sociedade, através de uma organização que eu faço parte. Então, eu visto a camisa e falo do meu projeto, nosso projeto que eu trabalho, entendeu? O meu projeto não é aquela ideia de posse, foi eu que criei. É meu, sabe? E aquela ideia do que é meu faz com que o quê? De que muitas das pessoas que estão junto com você não se sinta pertencente desse espaço, porque você é a melhoral, você é a boazona, você é tal coisa. E assim, nesse projeto, foi assim, uma coisa bem engraçada, que eu me senti mal, realmente. Eu me senti mal porque eu falava as coisas e ela ficava, mas você vai falar, por que é você jovem? De onde você vem? E foi uma coisa bem chatinha, mas eu dei um esporte ali na pessoa, falando, tá, ótimo, que aprender não aprende, mas teu projeto daqui a pouco vai fechar. Por quê? Por causa dessa gestão centralizadora. Por que você está ali e não quer ouvir as novas histórias, ouvir uma diferença de que as coisas estão mudando, e ela via essa mudança, mas ela não via essa mudança no projeto. Ela via essa mudança como o problema está do lado de fora, e não no que a gente está fazendo hoje realmente. Então, uma gestão centralizadora prejudica muito essa captação constante dentro do projeto social. Outra coisa é uma comunicação fraca ou inexistente. Gente, o que eu vejo hoje é vocês falarem o tempo todo, não, mas eu me comunico, não, eu estou sempre aqui, eu estou nas redes sociais. E a questão não é você tem que estar nas redes sociais, não é você ter redes sociais. Se você tem lá um Facebook, um Instagram, que você não faz nada, ou na verdade você até faz quando está no
no desespero, querendo captar recurso, na emergência, que a conta está vencida, a conta está atrasada, os animais estão sem reação, você acaba prejudicando a sua comunicação porque você mostra a falta de profissionalismo, você mostra a sua falta de responsabilidade, porque você já sabia que existia conta para pagar. Por que você não correu atrás antes? Está correndo agora que o negócio está pegando fogo. E isso é o problema. Essa comunicação ineficiente, uma comunicação fraca, e quando eu falo fraca, é às vezes você nem se comunicar, é uma comunicação que, tipo, é uma mensagem uma vez no mês, é uma duas mensagens no mês e umas coisas aleatórias, nada que vai agregar o projeto social, nada que vai agregar quem está ali querendo ajudar a causa. Então, isso é o problema. Se você não tem uma comunicação que vale a pena, que mostre o que você faz, que fale sobre o seu impacto, que mostre, que fale quem é você realmente, as pessoas não vão doar. Gente, quem quer doar de verdade, ela quer saber para onde ela está doando. E muitas das vezes você acredita que as pessoas não estão doando para você por causa das outras ONGs, mas tem a ver com a sua comunicação, porque as pessoas nem sabem que você existe. Isso é o problema. E por que eu estou falando sobre isso ser um problema para você? Por quê? Porque eu fui num projeto em Nova Iguaçu. Esse projeto, ele era um projeto social, mas, porém, todavia, ele estava dentro de uma igreja, porque a igreja cedia o espaço para esse projeto. As pessoas na comunidade, elas não viam aquilo como um projeto social. Eles viam como uma ação da igreja. Então, era uma atividade da igreja. O pré-vestibular era uma atividade da igreja, que só poderia participar do pré-vestibular quem era da igreja. Isso era o que as pessoas acreditavam. Ah, tem oficina para mulheres. Mas as pessoas acreditavam que a oficina para mulheres era somente da igreja. E aí foi a questão. As pessoas sabem que aquilo existe, mas as pessoas não sabem que aquilo que está acontecendo é um projeto social e não uma ação da igreja. E aí isso foi uma comunicação, foi uma mudança que a gente fez. Teve que botar placa na frente da igreja. E aí aquela coisa, mas eu não vou botar uma placa, eu sou da igreja. Eu falei, gente, eu boto um banner. O banner fica ali, no final do dia você tira o banner. Já que a igreja está cedendo o espaço, você tem que falar, gente, o projeto social existe aqui de segunda a sexta, de 9 da manhã até 6 horas da noite, fechou o banner, leva embora o banner, mas tem que estar pendurado ali toda segunda-feira, de segunda a sexta. Por quê? Porque as pessoas estão passando e elas estão vendo alguma coisa acontecer, mas acham que é da igreja. Então, isso é o quê? Uma comunicação fraca, uma comunicação ineficiente. O que faz o quê? Faz com que as pessoas não saibam quem você é, fazem as pessoas não entenderem o que você faz, fazem as pessoas não darem recurso para você. Então, só para você ter uma noção, não é simplesmente sair pedindo dinheiro. Não é simplesmente ficar fazendo eventos. Não é simplesmente participar de editais e não passar. É você entender o que você está fazendo para que você possa fazer da forma correta. Porque se você não fizer da forma correta, não tem recurso dentro da sua organização.